Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Graça e paz, igreja, vocês estão bem? Amém? Quem está feliz com Jesus, faça algum tipo de barulho, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, cultuando o seu nome, podendo falar dessa palavra que tem todo o poder. Obrigado, pastor. Quero agradecer aos meus pastores, pastor Wagner, pastora Nádia, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Deus abençoe, muito obrigado a toda a equipe da AME Luz das Nações, os amigos que aqui estão, o Gui está me acompanhando faz meses, né, Gui? Toda hora junto. O Gui fez uma oração: Senhor, me coloca do lado de um grande pregador. Orou pouco e colocou do meu lado, às vezes ele aparece. Mas deu certo, o pastor Francisco está aqui, deu certo. Amém. Tamo junto, Gui, te amo. Também o W, o que achou? Deus abençoe, meu irmão. Uma honra te conhecer pessoalmente. Conhecer só por redes sociais, mas já sabia que era de Deus, já tinha algumas indicações, alguns contatos. O cara é crente mesmo, né? A voz do que clama no deserto, o nosso João Batista hoje aqui. Amém. Mas vamos para a palavra, igreja. Estender também um abraço da nossa igreja, a Dunamis. Os irmãos não puderam estar conosco, segunda-feira vai vir alguns irmãos. A minha esposa também não pôde, está nos dias de ganhar já o Gregório. Amém? Eu brinco que o Gregório vai nascer com 55 anos de idade pelo nome. A minha esposa vai gerar meu vô, tem nome de... tipo isso, mas é uma benção. Gregório em alegoria é talvez o homem mais parecido com Jesus que eu conheci, que foi o Gregório McNutt. E bora para cima, igreja, amém? Vamos lá, ver o que o Senhor tem para falar conosco. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 132, do 1 ao 5. Salmo 132, do 1 ao 5. Santo é o nome do Senhor. Salmo 132, do 1 ao 5. Pastor Josequiel, é uma honra estar aqui contigo novamente, e eu quase me esqueci, agora eu lembrei. Pessoal, os jovens JFC, isso? JFC, cadê vocês? Estão aí? Pastor Josequiel pediu para avisar que dia 9 e 10 de dezembro, é isso? Estarei com vocês ministrando uma palavra, amém? Amém, estão tudo aí, não vou poder pregar essa lá, porque vocês estão tudo aí, mas Salmo 132, do 1 ao 5, diz assim: Senhor, lembra de Davi e todas as suas aflições, como ele jurou ao Senhor e jurou ao poderoso Deus de Jacó: certamente eu não entrarei no tabernáculo da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, ou cochilo às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor habitar, até que eu encontre uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Agora eu quero que, pode ser no telão aqui, abra um outro texto, que é 2 Samuel 21 ao 15, 21:15, 2 Samuel 21:15. A palavra diz assim: além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel, e Davi desceu, e com ele seus servos, lutou contra os filisteus, e Davi ficou fadigado, ou Davi ficou cansado. Amém? Meus irmãos, estamos diante da palavra do Senhor, estamos diante do salmista Davi, e nós vemos aqui dois textos, e eles têm algo em comum. Ambos os textos falam de cansaço. Ambos os textos falam de fadiga e até mesmo de não dar descanso. Nós vemos um rei que está cansado depois de uma guerra, mas nós também vemos um salmista que diz que não daria descanso, não descansaria até encontrar um lugar para que Deus possa habitar. Vale lembrar que Davi, ele nos primeiros anos do seu reinado, ele focou 100% na segurança pública, cuidando das guerras, cuidando das batalhas, até reparando algumas coisas que Saul tinha deixado para trás.
e mais para o final da sua vida, ele não se dedica mais para a segurança do povo, levanta um exército, mas agora a sua principal preocupação é levantar um lugar para que Deus possa habitar, era encontrar um lugar para que Deus possa habitar. E o primeiro texto que a gente leu aqui, o salmista está fazendo um voto, o salmista está entrando em guerra, e a guerra aqui não é contra soldado, a guerra aqui não é contra filisteu, a guerra aqui é contra o descanso. Eu não darei sono às minhas pálpebras, eu não darei descanso até encontrar um lugar que o Senhor possa habitar. Sabe de uma coisa, nós viemos aqui sim para entender sobre missão, é o principal. Nós viemos aqui sim para prestigiar alguns irmãos que estão ministrando, cantando, ok, viemos para isso. Mas eu quero te avisar algo para entrar na ministração. Nós estamos aqui para lutar. Nós estamos aqui trabalhando. Nós estamos aqui em guerra, e qual que é a nossa guerra? A nossa guerra é não dar descanso, para preparar um lugar, para que o Senhor possa habitar. O nosso objetivo como filhos de Deus é esse, que o Senhor encontre um lugar confortável para a habitação da sua presença. Em contraponto disso, o salmista está dizendo, eu não darei descanso, eu estou em guerra, e essa palavra descanso traduzida não é fadiga do segundo texto que nós lemos, é frieza. Ele está falando, eu não deixarei a frieza tomar conta, eu não deixarei ser frio, eu vou preparar um lugar para o Senhor habitar. Meus irmãos, eu quero que você entenda, e isso é muito sério, Satanás, ele está lutando para produzir frieza sobre a igreja. Satanás está lutando com todas as suas forças para produzir frieza sobre a igreja, e não confunda o primeiro texto com o segundo, porque o segundo está falando de cansaço, o primeiro está falando de cansaço espiritual, o primeiro está falando sobre frieza. O que Jesus diz? Após ele citar uma série de sinais, acontecimento dos últimos dias, o que ele vai dizer? O amor de muitos, o que vai acontecer? Vai se esfriar. O amor de muitos se esfriariam, de quase todos. Então todas as vezes que a Bíblia está falando de frieza, ela está associada ao amor. Todas as vezes que a Bíblia está falando de frieza, ela está associada ao amor, ok? Todas as vezes que a Bíblia está falando de frieza, está associada ao quê? Ao amor, isso aí. Existe algo muito grave aqui, porque quando Jesus estava falando sobre essa frieza, esse povo que está prestes a ser vomitado da boca de Deus, quando ele profetiza para uma igreja do século I, dizendo, ei, vocês estão mornos, vocês estão o ponto de ser vomitado da boca de Deus, e aqui não é uma pessoa fria que está se esquentando e estabilizou no morno, não, é alguém que estava quente e estava esfriando. E qual que é a palavra? Não é sobre os dons da igreja, não é sobre o carisma da igreja, e nem sobre o trabalho da igreja. A mornidão aqui é sobre o amor. Todas as vezes que a Bíblia está falando de frieza, ela está falando de amor. Então está dizendo assim, Jesus está profetizando, Deus vai vomitar vocês. Por quê? Porque vocês estão deixando de amar a Ele. Deus vai vomitar vocês, porque vocês estão deixando de amar a Ele. É vômito, é nojo. Nós vemos um Deus que estava com nojo, sabe de uma coisa? Muitas vezes nós, como igreja, que são chamados para fora, a gente tem nojo de quê? Tem nojo de pecador. Às vezes a gente tem nojo das coisas erradas que acontecem ali fora, mas Deus não tem nojo disso. Sabe do que Deus tem nojo? Deus tem nojo de uma igreja que esqueceu de amar a Ele. Deus não tem nojo do pecador que lá fora.
Deus tem nojo de quem está aqui dentro e não ama mais a Deus. Deus tem nojo de uma igreja que deixou de amar a Ele. Uma igreja que um dia foi quente, está se esfriando. Uma igreja que um dia foi quente, está se esfriando. Então eu quero que você entenda na leitura desse primeiro texto, desse salmo, essa frieza que o salmista está dizendo não tem a ver com deixar de fazer algumas coisas, não tem a ver com algumas movimentações que são de Deus em nossos cultos, não, tem mais a ver com continuar fazendo, só que sem amar a Deus. Tem mais a ver com continuar cantando, só que sem amar a Deus. Tem mais a ver que continuar trabalhando, só que sem amar a Deus. Gui, W, pastores, a gente pode estar fazendo isso aqui todo dia sem amá-lo. A gente consegue fazer isso sem amar a Deus. E quando Deus chama o seu povo, Ele chama o seu povo para um casamento. Nós falamos, nós somos a noiva de Cristo, mas um casamento sem amor, na maioria das vezes vai acabar em adultério. Nós corremos um sério risco de viver um relacionamento adúltero com Deus. Nós corremos um certo risco de viver um relacionamento adúltero com Deus. E quando eu lembro disso, eu lembro de Oséias. Deus manda ele se casar com uma prostituta. E qual que era o nome da prostituta? Gomer. Gomer significa completa. Gomer significa sem defeitos. E como pode existir algo completo e adúltero? Sabe o que a Bíblia está falando? Nós podemos fazer cultos Gomers, ou seja, cultos completos, sem precisar de Deus nele. Nós conseguimos fazer congressos, eventos completos, sem ter Deus nele, e nós vamos continuar chorando, nós vamos continuar gritando. Nós corremos o sério risco de continuar nas nossas missões, nos nossos deveres eclesiásticos, sem amar a Deus. Eu posso pisar neste altar sem amar a Deus, e todas as vezes que eu faço isso, eu posso até dar desculpa que eu estou amando a obra, mas eu não estou amando a obra e nem Deus, eu estou amando a minha reputação, por isso que eu não paro de fazer. Nós não daremos descanso. Nós temos que entender, igreja, que o nosso trabalho ele não é o fim. Os nossos trabalhos são apenas ferramentas para levar a uma adoração genuína. O seu fim não é ser missionário, você é missionário, e eu fico constrangido com tudo que a missionária falou, meu Deus. Eu falei que nem o pastor, eu tenho que me converter de novo. Mas jovens que vão ao campo missionário, e essa palavra é para vocês. Você não nasceu para ser missionário. Você só é missionário para preparar um lugar para Ele habitar. O campo missionário não é o fim, é apenas uma ferramenta para que Deus seja conhecido e adorado. Deus seja conhecido e adorado. O fim não é a missão, o fim não é a pregação, o fim não é nem a música. Isso é só ferramentas para o último lugar, que é adoração. Adoração. A adoração, eu já falei aqui, todo mundo sabe que é adoração. Adoração são os 3 R's. Eu me relaciono com Deus, Ele se revela e eu sei responder. É impossível adorar a Deus se eu não me relaciono. É impossível adorar a Deus se Ele não se revela. Adoração é resposta, ou seja, não é o que eu quero fazer. Adoração é a resposta que Ele está pedindo. Isso é adoração. Lembra de Abraão? Abraão é conhecido como pai de nações. Ele só é pai de nações porque um dia Deus desce na casa dele, ele faz um churrasco para Deus lá em Sodoma e Gomorra.
E lembro que Deus diz: eu quero destruir todo mundo. Deus se revela e Ele adora, Ele responde. O que Ele diz? Eu clamo por nações. Se tiver uma igreja com 10 santos lá dentro, Senhor, poupa a terra. É a resposta. Ou seja, o meu ministério não é o fim, o meu ministério é só uma ferramenta para mim chegar na resposta, que é a adoração. Já parou para pensar por que missões existem? Missões só existem onde a adoração não existe. A missão só existe onde a adoração não existe. Então nós estamos indo alimentar, sustentar, servir, mas colocar um altar de adoração nas nações. A missão não é um fim, o fim é Deus ser conhecido e adorado. Deus ser conhecido e adorado. Por isso eu dou glória a Deus por esse movimento aqui. Deus está sendo conhecido e adorado. Então, quando o texto está falando de frieza, eu estou sendo claro, amém? Quando o texto está falando de frieza, não tem a ver com falta de trabalho, ou falta de dons, falta de língua, falta de carisma do Espírito Santo, até porque 1 Coríntios 13 vai dizer: pode ter língua de anjo, língua de homem, sem amor, nada vale. Sabe o que Deus está falando para a igreja? Ei, vocês podem falar bem a língua dos homens, pode pregar muito bem, pode ter um culto cheio de dom, mas se vocês não me amarem, nada vale. Por isso que quando Jesus chama o pastor da igreja, ele podia ter colocado as pessoas em primeiro lugar, mas o problema é, se a gente amar só pessoas, a gente se frustra com elas. A missionária não está para o campo porque ela ama só as pessoas, em primeiro lugar ela ama a Deus. Pedro, tu ama teu ministério? Não. Pedro, tu ama as pessoas que você vai servir? Não. Primeira coisa, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que rege o nosso trabalho dentro da igreja é o amor a Deus. Eu não darei descanso até encontrar este lugar. Gui, a gente não pode amar mais isso aqui, mais o nosso trabalho do que a Ele. No momento que a gente amar mais as nossas carreiras do que a Ele, isso é frieza. A gente continua caminhando, até porque Maria e José, eles continuam caminhando e Jesus estava longe deles. A gente consegue caminhar sem Jesus. Ai meu Deus, eu sinto algo poderoso de Deus. Eu sinto algo poderoso de Deus. Entenda uma coisa, isso aqui não vale mais do que a presença dEle. O nosso violão, a nossa voz, os nossos instrumentos têm que ser ferramenta para aproximar de Deus, não ferramentas para afastar de Deus. Marta, Marta, você está atarefada com os seus trabalhos, ou seja, trabalho, e cadê Deus? O que rege o campo missionário, o que rege missionários convictos que vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos e vão continuar amando, é primeiro um amor a Deus. Nós amamos a Deus e nós repreendemos a frieza. Todas as vezes que a gente acha que é suficiente o nosso trabalho, e nós deixamos de amar a Deus, de nos relacionar com Deus, nós estamos nos tornando funcionários e não filhos, e não adoradores. Sem amor a Deus não existe adoração, porque a adoração só funciona com relacionamento, e só se relaciona com Deus quem ama Ele. Eu não vou falar só lapada não, já chego na esperança, só estou introduzindo aqui. É uma igreja que pode ser vomitada a qualquer momento da boca de Deus. Ministros frios que amam o que fazem, mas não amam o Deus que levantou. Funcionários que amam o seu trabalho, porque funcionário responde com trabalho, filho responde com adoração. Mateus 3, quem lembra de Mateus 3? Batismo de quem? De Jesus. Lembra que Jesus fala para a mulher samaritana? Ei, eis que vejo a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Ao Pai.
Salmo 150 diz: todo ser que respira adora o Senhor, louva ao Senhor. Mas os verdadeiros adoradores chamam de pai, só adora verdadeiramente quem é filho. Nossa resposta é como o filho. Nós não somos funcionários, não termina no nosso trabalho, é o que vem depois, é construir um lugar para Deus habitar. Jesus agora é levado por obediência ao deserto, e eu oro para que Deus não nos dê paixão pelo trabalho, mas que dê paixão pela obediência. Pode você querer pisar na Ásia, mas Deus vai te levar para a Macedônia, que nem fez com Paulo, porque ministério, funcionário, ele se levanta na expectativa de fazer, eu quero, filho, ele se levanta na obediência. Quando o céu se abre sobre Jesus, ele não se abre pelo trabalho, ele se abre pela obediência. E agora, diante de Satanás, o que Satanás vai dizer? Se tu és um profeta, está falando do trabalho de Jesus, não estou dizendo que o trabalho não é importante, é muito importante, mas antes de trabalharmos, temos que ser filhos. Se tu és um profeta, faz essas pedras virar pão? Não. Se tu és um pastor, faz essa pedra virar pão? Não. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Sabe de uma coisa? Satanás sabe o poder que tem alguém que obedece à mão dele, porque ele entende que quem ama só o trabalho, a função, a carreira, ele derruba a qualquer hora, mas filho que ama a Deus, fica 10, 20, 30, 40 anos na função da obra, porque é resposta, é adoração. Deus está pedindo e eu estou respondendo, Deus está pedindo e eu estou respondendo. Eu sinto Deus aqui. Então agora Davi, ele entra em guerra contra a frieza. A frieza de estar tão envolvido com as coisas para fazer para Deus, que se esquece do próprio Deus. Eu não estou falando como uma flecha para você, não. É uma luta constante que eu caio nisso toda hora. Nós como pastores temos risco de cair nisso toda hora, de estar tão envolvido com a obra que se esquece do Deus da obra, de estar tão envolvido com os nossos ministérios, que a gente se esquece dele. Quantas vezes, pastor Wagner, eu entrei no meu quarto para orar: Deus me dá unção para ministrar, Deus me dá unção para pregar, ou seja, eu entrava no secreto só para pedir uma resposta para a igreja. Qual que foi a última vez que a gente entrou no nosso quarto e disse: Deus, eu não quero nem que o Senhor resolva os B.O. da igreja agora, eu só quero você, eu só quero você, eu só quero o Senhor, eu só quero o Senhor. E o salmista está dizendo: eu estou construindo um lugar para que Deus possa habitar. Ele está em guerra contra a frieza. Você lembra de Daniel capítulo 10? Daniel capítulo 10, Daniel está orando, e vem do céu uma palavra. Daniel está orando, e vem do céu uma palavra, um anjo está trazendo uma palavra, mas de repente, o principado da Pérsia, ele tenta parar essa palavra, porque o que combate frieza é a palavra que Deus está trazendo. Existem algumas pessoas que estão num estado de frieza, existe uma pessoa que perderam presença e nem sentiram ainda, e existe uma guerra, porque tem uma palavra chegando no teu coração hoje, tem uma palavra chegando no teu coração hoje. Existe um principado tentando parar. Enquanto eu prego, quem tem maturidade espiritual, vamos repreender esse principado, que existe uma palavra ainda para ser liberada. Então agora a palavra está vindo, Deus diz: anjo de mensagem não resolve contra o principado, eu vou chamar o príncipe de Israel, Miguel. Miguel não vem com uma carta de mensagem, Miguel vem com uma espada, ele vai lutar. Existe uma guerra entre príncipes agora. Existe o principado que está tentando produzir frieza, mas existe um principado aliado ao trono de Deus que está lutando para a palavra chegar. Existe uma guerra para a palavra chegar. Entenda uma coisa:
Por que é tão difícil permanecer? Porque é guerra, gente. Existe uma guerra contra a frieza, existe uma guerra que Satanás está tentando produzir, às vezes te tirando totalmente da igreja, mas às vezes te incluindo, sem você ver que está distante daquilo que Deus quer. Eu quero profetizar uma eficácia no campo missionário. Eu quero profetizar pessoas que não vão se esfriar, porque nós amamos a Deus, porque nós amamos a Deus. Existe um principado sobre aquele lugar onde a palavra está chegando, e você entende disso, de principado. Sobre cada região existe um príncipe das trevas que comanda, as trevas comandam, por isso que existem alguns comportamentos que são coletivos. Se você for no Rio de Janeiro, você vai ver que existem alguns pecados que são coletivos, muita gente comete a mesma coisa, porque existe um principado ditando cultura. Se você vir no Rio Grande do Sul, existe um principado ditando uma cultura, comportamentos pecaminosos, não tem nem nada a ver com cultura local, que a gente diz não, são principados que estão tentando implantar uma ideologia do inferno, para esfriar a igreja. Existe um espírito, existe príncipe das trevas por trás das ideologias, que não adianta apenas gritarmos, é tempo de chamarmos os anjos de guerras para batalhar junto com a gente. Satanás está tentando produzir frieza na igreja, homens e mulheres que não amam mais a Deus, ou que nem sabem o que é amar a Deus. Eu sinto Deus aqui. Mas agora o outro texto que nós lemos, está falando de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi, talvez o principal personagem do Antigo Testamento, está na galeria dos heróis da fé, ao lado de Moisés, ao lado de Abraão, amado de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Se a gente falasse da biografia dele, nem dava tempo. Eu quero ser coerente ao horário, não quero te cansar. Deus levanta um homem cheio de conquistas, mas também cheio de falhas, até porque o evangelho não vem para levantar heróis, não, ele só vem para resgatar os vilões. Então agora um cara cheio de falhas, o 8º filho de Jessé, da cidade de Belém. Jessé agora preparava os seus filhos para a guerra, principalmente os 3 mais velhos. E de repente há uma palavra, que o reinado que estava sobre Saul, Deus tira dele e ia colocar na vida de outra pessoa. Deus manda o profeta Samuel até a casa de Jessé, o belemita. A chegar lá, a gente sabe toda a cena, está todo mundo em pé esperando, não é nenhum deles, mandam chamar um menino no campo. Ele é ungido a rei, passa por um tempo de preparação. Primeiramente ele vai reinar em Hebrom. A gente conhece a história e sabe que ele vai usar muito bem das suas armas. Engane-se você que a principal arma de Davi era uma pedra. Engane-se você que a principal arma de Davi era uma espada. A principal arma de Davi era uma harpa. Golias ele derrubou com uma pedra, os soldados com espada, mas os demônios de Saul com adoração. Existe uma maneira de nós combatermos esse espírito, esse príncipe das trevas. Sabe como é que é? Adoração. Por isso que a adoração precisa estar no campo missionário. Por isso que nós precisamos ser resposta, porque tudo que a gente faz como igreja tem fim. Pregação do evangelho tem fim. Missão tem fim. A única coisa que nunca vai acabar é a adoração. A adoração é para sempre. Ele combatia com a adoração. Nós conhecemos a história e sabemos que ele vai ser treinado para a guerra, uma máquina de matar. Tem um menino lá na igreja que está fazendo jiu-jitsu agora, ele diz, eu vou ser uma arma agora, duvido. E ele era arma, estava sendo treinado para ser uma arma. A gente sabe Jonas, toda a história, você sabe. De repente ele assume o trono de Israel. E quando ele assume o trono de Israel, existem algumas pendências a ser resolvidas. Porque o outro rei caiu em apostasia.
o outro rei se afastou de Deus, pecou contra Deus, e deixou de cumprir muitas palavras que Deus tinha ordenado, ou seja, continuou com unção de rei, sim ou não? Sim, ele foi rei até o final da vida, ou seja, ele teve unção até o final da vida, continuou trabalhando até o final da vida, no entanto não amava mais a Deus, estava longe. Apostasia, inimigo de Deus. E o texto que nós lemos vai narrar que chega a um problema para Davi. E o problema é que Saul, ele tocou nos gibeonitas. E Josué tinha feito uma promessa diante de Deus que ninguém tocaria nos gibeonitas. Saul toca. E no terceiro ano de reinado de Davi, chega uma notícia, aí Davi, a fome está em todo o interior do reino. A fome chegou na capital e está chegando dentro do palácio, porque ele tocou nos gibeonitas. O que Davi vai fazer agora? Vai ser profeta. Davi vai ser o quê? Porque profeta é isso, não é apenas o nosso dom de profecia, até porque Abraão foi o primeiro profeta da Bíblia e nunca profetizou, ele só era amigo de Deus. Profeta, ele é chamado para resolver problema. Profeta é o mecânico da igreja, ele vê onde é que está o problema e sabe como solucionar. Lembra de Eliseu, na escola dos profetas, o que tem na panela? A morte na panela, ele denuncia. E tem muita gente denunciando, dizendo, pastor faz isso, pastor daquilo, e não é profético, isso é só fuxico gospel mesmo. O profético é aquele que denuncia, mas já traz uma solução. Ele denunciou, mas trouxe solução. É muita ideia, muita ideologia, muita briga e pouca solução. O profético traz a solução. Quer ser amigo de Deus, começa a solucionar os problemas que tem na tua igreja. Começa a solucionar os problemas do campo missionário, isso é um profeta. E agora ele é profeta, ele resolve os problemas que nem é dele, o boleto chega para ele. E todos esses versos anteriores ao que nós lemos no segundo texto aqui, todos eles, Davi está resolvendo o problema de Saul. Mas quando chega no verso 15, Davi ia resolver os problemas dele. Existem problemas com o filisteu para resolver. E olha o que o texto diz. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel. E Davi desceu, e com ele os seus servos, e lutou contra os filisteus. E Davi ficou cansado. Resolveu tantos problemas dos outros, que quando chegou a vez dele, ele estava cansado. Só que o texto diz que ele está guerreando. Está cansado, sim ou não? Mas ele parou de guerrear? Não. Porque entenda, meus obreiros, minha igreja querida, a gente tem direito sim de se cansar, a gente só não tem direito de parar. A gente tem direito sim de cansar, a gente só não tem direito, de parar. Ah, mas pastor, está sendo você que aceitou essa vida de igreja, a gente não tem direito de parar. Eles podem, você porém não pode. Você não tem direito de parar. Davi está cansado, mas está na guerra. Aqui é fadiga, pastor. Aqui não é frieza, aqui é fadiga. Tem um rei que está cansado. Tem um rei que está pensando em desistir. Tem um rei que talvez quer dormir. Está fadigado, e aqui o texto diz excesso extremo de cansaço e tristeza no original, ou seja, estava quase depressivo, de tanto resolver problema de Saul, de tanto ver morte. Ai meu Deus, fala a verdade, você já, muitas vezes já se cansou de ser crente, né? Já se cansou de resolver problema dos outros, os missionários resolver problema dos outros. Só que a frieza nos deixa de amar a Deus, o cansaço não, a gente está cansado, está lá embaixo, triste, mas existe algo no coração dizendo, eu estou cansado, mas eu ainda amo a Deus, eu não paro, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou estressado, mas eu não paro. É cansaço e não é frieza.
Cansaço é porque você está fazendo demais o certo, frieza é porque você deixou de fazer o certo há muito tempo. Só que eu tenho uma palavra: existem algumas pessoas que estão cansados do campo, mas não pararam, por causa do teu amor a Deus. Jesus ama os cansados, e Ele diz: vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No entanto, os frios, Deus vomita. Quem não ama mais, Deus vomita. Existem dois níveis de pessoas aqui dentro. Existe alguém que estão cansado de tanto resolver problema, existe missionário cansado. E qual que é a solução? É o descanso em Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu que estou frio, eu que estou pensando em desistir, eu que não oro mais, que não busco mais, que estou frio, frieza, terminou para mim. Aí eu venho trazer esperança. Efésios 5, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Quem que convence o homem é o Espírito Santo. Não tem como amar Jesus sem ter o Espírito Santo. Então a palavra é: aos cansados Jesus tem descanso, mas aos frios o Espírito Santo está disponível. O Espírito Santo está disponível. E eu não estou falando de carismas, eu não estou falando apenas de línguas estranhas, eu estou falando que há um renovo na sua forma de ouvir a Deus, há um renovo na sua forma de caminhar a Deus. Existe algo novo que está vindo sobre nós. Enquanto a pastora falava aqui, Deus ministrava algo diferente no meu coração. Deus vai purificar a nossa adoração, Deus vai purificar o nosso trabalho. Jesus nunca mandou Marta parar de trabalhar, ela só trabalhou direito depois. Eu não estou falando que os pastores estão trabalhando errado, ou que eu estou trabalhando errado, mas eu preciso amar a Deus desesperadamente, mais do que eu estou amando. Será que eu preciso de uma palavra que toque na minha ferida para me chorar, ou apenas o nome de Jesus faz eu chorar? Será que o nome de Jesus ainda mexe com as minhas estruturas? Será que Ele é digno de nós entrarmos no quarto sem esperar nada em troca? Será? Há tempo de adoração. Deus está aquecendo os corações dos frios, Deus está aquecendo a minha frieza. Enchei-vos do Espírito Santo. E Efésios 5 fala de uma igreja coletiva. Efésios 5 fala de uma igreja coletiva, ou seja, a batalha contra a frieza não é sozinho, é com igreja, existe uma batalha contra os principados, e eu quero que o pessoal que vai fazer o louvor pode vir subindo. A missão só existe onde a adoração não acontece. Existem lugares onde Deus não está sendo conhecido e adorado. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Davi está cansado, mas está batalhando. Incline sua cabeça, você que está cansado. Isso, bem suave. Você que sente que está frio, já teve mais de Deus aí no teu coração. Você sabe que Deus já falou mais com você. Você sabe que você mais acreditou nele. Você sabe disso. Existe um renovo sobre a igreja do Senhor. Existe uma igreja apaixonada por Jesus. Será que Jesus é digno das nossas lágrimas? Será que Jesus é digno do nosso choro? Qual que foi a última vez que você chorou por Jesus? Jesus, eu te amo muito pouco, Jesus. Jesus, eu te amo muito pouco, Jesus. O Senhor é mais valioso do que a minha família, o Senhor é mais valioso do que tudo, o Senhor é mais valioso que o meu ministério.
Nós lutamos contra a frieza. O Espírito Santo está vindo sobre o coração dos frios. E aqueles que não estão frios, mas estão cansados, existe um alívio de Jesus que está vindo sobre você. Existe um descanso de Jesus que está vindo sobre você e sobre os frios. Enche do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos te amar mais, Jesus. Nós queremos te amar mais. Não permita, Senhor, que nós pisamos as nações por empolgação. Nós queremos continuar te amando, Jesus. Não faz sentido, igreja, usar a Bíblia só para promover nossas carreiras. Não faz sentido. Não faz sentido a gente abrir uma igreja se o nosso objetivo não é construir um lugar para que Deus habite. Não faz sentido, pastor. Não faz sentido nada que a gente faz, nada, se não for para construir um lugar. Não faz sentido. A gente está muito preocupado com 5 ministérios, quem que eu sou, profeta, mestre, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que você vai fazer com o teu ministério, e se não for para construir um lugar para ele habitar, nada vale, nada vale. Não faz sentido você vir consumir um culto, assistir um culto, escutar W. Júnior, Gui no santuário, pastor Francisco, Henrique. Não faz sentido você ser apenas um consumidor de culto, um parasita de igreja. Não faz sentido. Não faz sentido a gente vir na igreja apenas para receber de Deus e a gente não entregar nada. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu vejo lágrimas nos olhos da igreja. Se coloque em pé, por favor. Desculpe que eu não sei ser explosivo. Eu amo pregador explosivo, mas eu sempre termino chorando. Obrigado, meu pastor. A gente é vizinho lá, né, pastor Francisco, de cidades, moramos perto. Mas não faz sentido a região norte do Rio Grande do Sul ter igrejas abertas se não for para construir um lugar para ele habitar. Já pensou se Deus decidisse mudar para Sapucaia, Davi? Porque avivamento tem local geográfico. Avivamento de Azusa, avivamento de Gales. Isso pode acontecer? É claro que pode. Mas quando uma igreja estiver apaixonada para construir um lugar para Ele, qual que é o teu objetivo? Você entrou aqui para ser missionário? Você quer ser um missionário? Missionário é só um meio. Deus te chamou para ser um adorador no campo da missão. Deus te chamou para construir um lugar. Não faz sentido a nossa igreja encher de gente. Para que encher se não for para preparar um lugar para Ele habitar? Meu coração se enche de arrependimento, igreja, de todas as vezes que eu tentei fazer algo de promover um ministério. Todas as vezes que eu tentei fazer um culto na minha igreja local só para encher de gente. E você que se afastou da igreja porque alguém te feriu, a igreja não fere ninguém. Se arrependa agora, porque você se afastou de Jesus por causa de pessoas. Preparar um lugar. Pode se preparando. Eu vou para ficar mais bonito, eu acho. Vem mais perto. Você que quer construir um lugar para Deus, vem mais perto. Você que está no lugar pode vir mais perto do púlpito. Isso, vem. Quem quer construir um lugar para Deus? A gente confunde as coisas. Quando eu perguntar para um jovem qual que é o teu chamado, meu chamado é ser pregador. Meu chamado é ser cantor. Ninguém é chamado para ser pregador. Você pode ser vocacionado para ser pregador. Chamado só existe um. Adão estava escondido e Deus chamou. Adão. O nosso chamado é estar diante da presença de Deus. O nosso chamado é estar diante da presença de Deus. O nosso chamado é estar diante da presença de Deus. Deus está te dando ferramentas.
Se o seu sonho é ser missionário, não seja esse sonho, isso é uma ferramenta. O teu sonho é construir um lugar. Isso. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus. E em